Até 1917 só havia a cidade de Acari, Jardim do Seridó e Caicó. Então os fazendeiros eles tinham necessidade de ter um ponto de convergência. E essas cidades ficavam muito distantes para ser vencida a casco de cavalo. Então eles tinham a necessidade de trocar mercadoria, informação, discutir política, e não era muito possível porque, como eu falei, as cidades vizinhas eram muito distantes. Então, em 1912, uma pessoa teve a ideia de construir um povoado no município de São José, denominado por Belisário. Mas em 1913 ele chegou e morreu. Quando foi em 1917, no começo do ano, o irmão dele tocou a ideia para frente e, levando essa ideia para os fazendeiros, eles de pronto acharam que a ideia era interessante e levaram a ideia ao então intendente de Jardim do Seridó, Heráclito Pires. Heráclito Pires acatou a ideia e marcou uma reunião, e nessa reunião discutiram o lugar que ia ser construída a cidade e a data do lançamento da pedra fundamental da cidade, do povoado, aliás. Então, se discutiu na Cajazeira, se discutiu no Quipauá e aqui, na então Fazenda Bonita. E se chegou à conclusão que no Quipauá não era adequado, porque os habitantes do Quipauá eram muito violentos, que a Cajazeira não apresentava uma topografia adequada para a construção do povoado, e Joaquim Loló, o então proprietário da Fazenda Bonita, se propôs a doar as terras onde ia ser construído o povoado, que foi denominado de São José da Bonita. Quando foi no dia 4 de novembro, foi lançada a pedra fundamental. Primeiro foi realizada uma missa, já que a religião predominante era católica, e em seguida foi realizada uma feira embaixo de uma tamarineira. Aí foi lançada a pedra fundamental e logo em seguida começou a se construir o povoado, obedecendo a um traçado arquitetônico onde o material usado, principalmente o barro e a madeira, era tirado daqui. Lê-se a madeira, as madeiras mais finas da construção, que seriam os caibros e as ripas, já que os brabos e as linhas vinham da serra em carro de boi, porque lá era abundante as árvores de aroeira e entre outras que poderia sustentar o telhado. Quando foi em 1939, o povoado da Bonita passou a distrito, tá? E quando foi em 1963, no dia 26 de março, essa é a data oficial, mas na ata da realização para a instalação do novo município foi no dia 11 de abril de 1963. Quero agradecer a toda a equipe que veio ocupar esse espaço cultural, que é um equipamento da Secretaria da Educação, para relatar alguns dados que eu tenho conhecimento sobre a cidade de São José do Seridó. Muito obrigado. Quando a gente se dedica a estudar a história de São José do Seridó, é muito interessante como a gente vai encontrar, pelo menos em duas fontes, essa expressão, um lugar chamado Bonita. Se a gente tiver acesso à tese de doutorado do professor Helder Macedo, onde ele vai citar a demarcação do sítio São José, que aconteceu em 1768, ele cita, né, uma demarcação que começa no Quipauá, passa pelo Morrinhos e pega um trecho dessa sesmaria chamado, justamente está escrito, um lugar chamado Bonita. Depois, em 1918, já o então presidente da Intendência de Jardim do Seridó, Dr. Heráclito Pires Fernandes, ele vai fazer um texto no jornal, né? Ele produz um texto, onde ele mostra que o povo do Rio São José,
exigiu a criação de uma feira num lugar chamado Bonita. E aí nós sabemos que essa história, esse nome Bonita, esse topônimo Bonita, ele depois, né, a tradição oral ela vai nos dizer que tem a ver com a tão conhecida lenda da Moça Bonita. Essa lenda a gente realmente só conhece através de uma tradição oral, mas a gente encontra então no nome do lugar realmente isso que caracteriza também esse símbolo da cidade de São José do Seridó, esse nome, essa marca forte que é Bonita. Sou neta de Marcelino Belisário. O nome dele mesmo era Marcelino Franklin de Araújo. Belisário vem da família, do pai dele. Então ele morava com a esposa, isso quando eu conheci. Morava com a esposa, uma filha, Maria Nedina, e uma neta, Nieta. E tinha outras pessoas que ele também dava suporte. Então minha mãe falava que ele, junto com outros colegas, amigos, ele como pedreiro, se reuniram em mutirão para construir casas em São José. Isso querendo formar o quê? Uma vila. E essas casas eram mesmo para eles morarem. Então minha bisavó, Aurora Alexandrina, que era a esposa dele, se prontificou a cozinhar para eles. Ela com mais outras, fazendo o mesmo mutirão também. Então, foi que fizeram? Fizeram tendas, ou era barracas, não sei de que faziam mesmo, mas fizeram as tendas para elas cozinhar, trabalhar na sombra. E ele construiu muitas casas. E uma das casas que eu conheço mesmo, foi a primeira casa construída aqui em São José, o comércio de Brecha. Foi a primeira casa, e essa casa foi feita para ele. Então, eu considero ele um dos fundadores de São José. Ele, tantos outros que tiveram em frente para construir essas casas. Monte Bonita, ou Cruzeiro de Nossa Senhora Aparecida, como é mais conhecido, fica localizado aqui na cidade de São José do Seridó, às margens da RN 288 e próximo ao Poço da Bonita. O Cruzeiro de Nossa Senhora Aparecida teve a sua construção iniciada em 1978, por Edith Medeiros, que era professora de ensino religioso. A primeira peregrinação que ocorreu da cidade até aqui a capela foi no dia 12 de outubro do mesmo ano, comemorada o Dia da Padroeira do Brasil. E até nos dias atuais é visitada por fiéis e visitantes que trafegam a RN ou então do município. Justino Dantas, ele vai ter uma grande influência na fundação de São José do Seridó. Como a gente sabe, ele foi intendente em Jardim do Seridó, o que hoje a gente chama de vereador, e depois ele chegou a ser prefeito. Nós sabemos que ele estava envolvido no comércio algodoeiro, como, aliás, naquele momento da fundação de São José, era o auge da produção algodoeira, o auge da cotonicultura, e Justino Dantas ele estava diretamente envolvido nisso. Por isso ele é uma dessas pessoas que participa de forma tão ativa na fundação e na articulação das necessidades ali em torno daquele momento histórico. Nós vamos ter, por exemplo, o seu irmão Zezinho Dantas, juntamente com Epaminondas Dantas, eles vão colocar um vapor, uma descaroçadeira de algodão em São José do Seridó, que ficou conhecido como vapor de Epaminondas, né? Porque eles faziam parte nesse mundo rural de produtores do algodão. E aí São José nasce nesse contexto da cotonicultura. Depois nós vamos ter na década de 30, por exemplo, Raul de Medeiros Dantas, que com o apoio do coronel João Medeiros, de Jardim do Seridó, João Medeiros que se tornou proprietário da Fazenda Seridó, que é a Caatinga Grande,
Com o apoio de João Medeiros, Raul também vai colocar um vapor de descaroçar algodão aqui em São José. Então, São José nasce nesse contexto da cotonicultura e nasce exatamente, como já foi dito, da necessidade de aqui se formar uma espécie de núcleo urbano onde as pessoas pudessem, de modo especial, comercializar. É necessidade pela qual chegou a feira, como nós já conhecemos. Bom dia, sou a Ari Lúcia. Há 5 anos eu tive um objetivo na minha vida, que foi deixar a minha casa na cidade e vir morar aqui, no sítio. Mas para tudo isso acontecer foi um grande desafio para a gente. Ter que deixar uma casa na cidade para começar do zero, onde a dificuldade era muito grande. E eu tenho sempre minha família comigo. E uma das pessoas que mais incentivou a isso, hoje ela não está mais no meio de nós. E sempre ela foi devota de Nossa Senhora Aparecida. Quando a gente foi trocar a casa da rua pelo sítio, eu fui conversar com meus pais, que eu sempre meu objetivo era, tudo que eu fazia era com eles. E eu perguntei a eles se dava certo. Aí eles disseram que se dependesse deles, se tivesse feijão para comer, eu comia junto com eles. Então começou o desafio de fazer essa construção aqui. Eu, no momento algum, não pensava em trazer Nossa Senhora Aparecida aqui para o Alto com a gente. Mas como minha mãe era muito devota dela, ela falou, se a gente conseguisse o sítio, eu tivesse fé em Nossa Senhora Aparecida, que o sítio ia ser da gente. E assim foi. Eu disse, mãe, mas será que dá certo? Ela disse, você confia em Deus, você confia em Nossa Senhora Aparecida? Eu disse, confio. Ela disse, pois se o sítio tiver de ser seu, será. Eu prometi a ela naquele tempo, nem eu mesmo sabia que ela não ia chegar a ver o que realmente aconteceu. Para mim foi muito duro, e ainda é. Pois ela sempre foi devota. E eu disse a ela, em vida ainda, se eu conseguisse construir minha casa, a próxima casa a ser construída era de Nossa Senhora Aparecida. E está aqui o resultado, eu ainda não terminei, mas eu tenho fé em Deus que eu ainda vou terminar. E a história de Nossa Senhora Aparecida não acaba por aqui, porque minha família é muito grande. Quando foi para mim fazer essa troca desse sítio, tinha um irmão que morava comigo já fazia 7 anos, e eu fiquei com medo de sair da minha casa por conta dele e ele ficar desamparado. E quando eu fiz a troca, graças a Deus, eu pude ajudar muita gente aqui, muita gente. Meu irmão principalmente, meus irmãos principalmente, minha família, quanto a família de João Paulo, e isso eu agradeço só a ela, a Nossa Senhora Aparecida. A gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé, coragem e lutar, porque se não for isso, a gente não chega em objetivo algum. Muitos criticavam como é que você vai fazer um negócio desse, trazer uma santa. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é a proteção dela que eu sinto. Quando eu estou desamparada assim, que eu estou no fundo do poço, eu me ajoelho diante dela e eu sou atendida. Eu sou atendida e eu agradeço muito. Sou muito grata a Nossa Senhora Aparecida. Entre os anos de 2021 e 2022, através de uma iniciativa do Instituto Riachuelo, o nosso município pôde vivenciar a experiência da retomada da produção do algodão. E essa retomada ocorreu justamente num lugar que foi celeiro de grandes produções de algodão na região do Seridó. Eu me refiro à comunidade Catinga Grande. Ali no ano de 2021, através de uma experiência piloto, liderada pelo Instituto Riachuelo, que contou com o apoio da Embrapa, do SEBRAE e da Prefeitura Municipal de São José do Seridó, a gente pôde vivenciar algo que foi muito marcante na nossa história, que foi a cultura do algodão. Alguns agricultores foram selecionados, foram convidados, na verdade, para participar do projeto e deram uma resposta afirmativa. Para nossa surpresa, já no primeiro ano nós já
pudemos enxergar resultados promissores com relação à cultura do algodão na Caatinga Grande. Enxergamos que é uma comunidade propícia para que essa cultura seja retomada. No ano de 2023, seguimos, inclusive com ampliação no número de agricultores atendidos, e esse projeto tem sido referência para todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós que conhecemos a história de São José de Seridó e sabemos o quão importante foi o algodão para o nosso município, poder vivenciar mais uma vez essa experiência que por décadas foi a grande responsável pela economia do nosso município, pela pujança da economia do nosso município, e viver isso novamente é motivo que nos enche de orgulho e alegria. A festa de São José do Seridó é realizada todos os anos em setembro. É um evento que envolve todo mundo, porque é o maior evento realizado na cidade. Tem parte religiosa e a parte social. A prefeitura colabora com toda a estrutura da festa, com foco na parte social. A festa faz circular bastante dinheiro na cidade, porque, como sabemos, vem muitas pessoas de fora. Filhos da terra que moram fora e vêm participar todos os anos da festa. A prefeitura soma os esforços com alguns parceiros para organizar vários eventos sociais que acontecem dentro da festa, como cavalgada, feirinha, festas com banda, dentre outras. A festa é uma oportunidade de encontros. A cidade fica decorada e todo mundo feliz.